Após a inesperada morte de Walt Disney em 1966, a Disney parecia sem rumo. Um dos fundadores do estúdio, ao lado do irmão Roy, ele supervisionou pessoalmente quase todos os projetos do estúdio, e sem sua direção, a produção de animações desacelerou e a receita diminuiu. Apesar do estúdio ainda conseguir alguns bons faturamentos com produções como Robin Hood de 1973 e Bernardo e Bianca de 1977, a Disney Animation estava perdendo importância na empresa. Porém, não era apenas o departamento de animação que sofria, mas a própria Disney. Passando por períodos de transição de poder, a empresa enfrentava problemas financeiros, gerados especialmente pela compra das ações do financista Saul Steinberg, que tentou adquirir a Disney em 1984 por 2,75 bilhões de dólares. Apesar de ter menos de 10 milhões de dólares, a Disney rejeitou a oferta e se colocou em dívidas de 866 milhões. A esperança da empresa estava nas mãos de Michael Eisner, um jovem ex-presidente da Paramount Pictures contratado como novo CEO da Disney em 1984. Contratado para substituir Ron W. Miller, o genro de Walt expulso do cargo pelos maiores acionistas da Disney, que incluía membros da própria família Disney, a primeira ação de Eisner foi tornar a empresa um grande estúdio de cinema, focar em produções televisivas e promover os parques temáticos com novas atrações. Nomeando Jeffrey Katzenberg como presidente e Roy E. Disney como chefe da divisão de animação, o CEO queria que o estúdio produzisse um filme de animação a cada 18 meses, em vez de um a cada 4 anos, como a empresa vinha fazendo. Porém, com os filmes live action ganhando atenção, as divisões que cuidavam dessas produções precisavam de espaço. Sobrou para o lendário lote da divisão de animação da Walt Disney Studios em Burbank, sede do estúdio desde 1940, se retirar do local. Toda a equipe de animação se mudou para um depósito e uma coleção de trailers em Glendale, na Califórnia, local de nascimento de uma sereia que desejava ser humana. Eu sou Júlia Gavelan e esse é o Mais Que Um Filme. Quase 50 anos antes da Disney Animation finalmente produzir A Pequena Sereia, Walt Disney explorou a história como um potencial projeto de animação. A história foi originalmente planejada como parte de um dos primeiros longas-metragens do produtor, um pacote de filmes proposto com vinhetas de contos do autor dinamarquês Hans Christian Andersen. Publicado pela primeira vez em 1837, em uma coleção de contos de fadas para crianças, a história segue a jornada de uma jovem sereia que está disposta a desistir da vida no mar para ganhar uma alma humana. O desenvolvimento começou após Branca de Neve e os Sete Anões no final da década de 1930, mas foi adiado e acabou engavetado. Na época, o estúdio reunia vários curtas-metragens de animação de cerca de 15 a 20 minutos em uma compilação de longas-metragens. Esses pacotes de filmes, como passaram a ser chamados, eventualmente incluíram projetos da Disney como Alô Amigos, de 1942, e Como é Bom Se Divertir, de 1947, entre outros. Em 1985, o cineasta Ron Clements se interessou por adaptar para o cinema A Pequena Sereia enquanto trabalhava como diretor de As Peripécias de um Ratinho Detetive ao lado de John Musker. Após descobrir o conto de fadas enquanto passeava em uma livraria, Clements acreditava que a história fornecia uma base ideal para um longa de animação e se interessou em criar um filme que acontecesse debaixo d'água. O cineasta escreveu e apresentou um tratamento de 2 páginas de A Pequena Sereia para Katzenberg em uma reunião de sugestão de ideias. Katzenberg não aceitou o projeto, porque naquela época o estúdio estava desenvolvendo uma sequência da comédia live action Splash, Uma Sereia em Minha Vida, e sentiu que A Pequena Sereia seria um projeto muito semelhante. Porém, no dia seguinte, Katzenberg recuou e aprovou a ideia de um possível desenvolvimento junto com a animação Oliver e Sua Turma, lançada nos cinemas em 1988. Durante a produção na década de 1980, a equipe encontrou, por acaso, a história original e o trabalho de desenvolvimento visual feito por Ken Nielsen para o longa-metragem proposto pela Disney no início da década de 1940. Coincidentemente, muitas das mudanças feitas pela equipe antiga da Disney na história original de Andersen foram as mesmas feitas pelos escritores da Disney na década de 1980. Clements e Musker descobriram que tanto a narrativa original de Andersen quanto o material original da Disney para animação eram mais sombrios do que a história que eles queriam contar. Apesar de acharem as artes feitas no início da década de 1940 fascinantes, a narrativa não era exatamente o que eles queriam seguir, especialmente porque a sereia não ficava com o príncipe no final e se tornava uma alma dissolvida no oceano. Ainda em 1985, Clements e Musker expandiram a história de 2 páginas para um roteiro de 20 páginas, eliminando o papel da avó da sereia e expandindo os papéis do Tritão e da Bruxa do Mar. No entanto, os planos do filme foram momentaneamente arquivados porque a Disney concentrou toda a atenção em Uma Selada para Roger Rabbit e Oliver e Sua Turma, ambos lançamentos mais imediatos.
Foi a contribuição musical em Oliver e sua turma que levou Howard Ashman para a produção de A Pequena Sereia. Em 1987, o compositor começou a se envolver com a composição e o desenvolvimento da animação, propondo mudar um personagem secundário de um caranguejo mordomo inglês para um caranguejo jamaicano, mais tarde conhecido como Sebastian. A modificação refletiu na mudança de estilo musical ao longo do filme. Ao mesmo tempo, Katzenberg, Clements, Musker e Ashman revisaram o formato da história para fazer de A Pequena Sereia um musical com uma estrutura de história no estilo da Broadway, com sequências musicais servindo como sustentação do filme. Ao lado de Alan Menken, com quem trabalhou no musical Off-Broadway A Pequena Loja de Horrores, a dupla se uniu para compor toda a trilha sonora da animação. Em 1988, após a estreia de Oliver e sua turma, A Pequena Sereia foi programado como o próximo grande lançamento da Disney. Mais dinheiro e recursos foram dedicados à Pequena Sereia do que qualquer outro filme de animação da Disney em décadas. Além da principal instalação da Disney em Glendale, a empresa abriu uma instalação de animação por satélite durante a produção em Lake Buena Vista, na Califórnia, dentro do Disney MGM Studios na Walt Disney World. Inaugurado em 1989 e hoje conhecido como Disney Hollywood Studios, os primeiros projetos da Disney MGM foram os curtas-metragens animados completos de Roger Rabbit e Roller Coaster Rabbit, além de contribuir com tinta e pintura para A Pequena Sereia. Um recurso frequentemente usado nos filmes de animação da Disney, a produção de A Pequena Sereia também se beneficiou da filmagem de atores para material de referência de movimento para os animadores. Os atores Sherry Lynn Stoner e Joshua Finkel atuaram em cenas importantes como Ariel e Eric. Já escalada para dar voz a Ariel, os diálogos gravados de Jodie Benson foram reproduzidos para guiar os atores responsáveis pelas referências de movimento. Apesar da reputação de desenhar figuras grandes e poderosas, como o Urso de O Cão e a Raposa de 1981 e o Professor Hattigan de As Peripécias de um Ratinho Detetive de 1986, o animador Glen Keane foi designado para ser um dos artistas principais de Ariel. O tipo de corpo e personalidade da protagonista foram baseados em Alyssa Milano, que estrelava a sitcom Who's the Boss na época. O efeito do cabelo de Ariel debaixo d'água foi baseado nas imagens da astronauta norte-americana Sally Ride quando ela estava no espaço, com a equipe colocando Stoner em uma piscina para orientar os animadores sobre como a personagem nadaria. Animado por Ruben A. Aquino, o design original de Úrsula foi inspirado em várias criaturas marinhas diferentes, incluindo arraias e peixe-escorpião. Porém, Clements decidiu que a vilã deveria ser baseada em um polvo, reduzindo os tentáculos de 8 para 6 por razões financeiras. A aparência de Úrsula também foi inspirada na drag queen Divine, que faleceu antes do lançamento do filme, em 1988. A personagem também foi expandida para ser uma vilã muito mais proeminente no filme do que no conto de Andersen. Enquanto a Bruxa do Mar original está disposta a ajudar a sereia, apesar de discordar abertamente dos motivos da protagonista, Úrsula está interessada apenas em ajudar Ariel na esperança de finalmente derrubar o Rei Tritão. A Disney demorou um ano para encontrar uma atriz que desse voz a Úrsula, apesar de muitas atrizes de televisão terem buscado o papel. Clements e Musker discordaram de Ashman sobre quem deveria assumir o trabalho. Embora os diretores tenham escrito o papel com Bea Arthur em mente, Ashman pretendia oferecê-lo a Joan Collins. Ambas rejeitaram o trabalho. Quando Ashman escalou a atriz da Broadway, Elaine Stritch, os diretores discordaram sobre a maneira como a canção Poor Unfortunate Soul seria executada. No fim, Ashman demitiu a atriz e contratou Pat Carroll para substituí-la. Aprofundando a própria voz para o papel, Carroll baseou a atuação em uma combinação de atrizes de Shakespeare e vendedores de carros. Quando A Pequena Sereia foi lançado pela primeira vez em 1989, Úrsula foi imediatamente considerada uma das melhores vilãs da Disney e permanece classificada entre as maiores do estúdio. Elogiada por ser bem-humorada e assustadora, os críticos e o público concordam que ela era a vilã mais forte da Disney em décadas. O cenário subaquático exigia que a animação tivesse mais efeitos especiais para um desenho animado da Disney desde Fantasia em 1940. O supervisor de animação de efeitos Mark Jindal estimou que mais de 1 milhão de bolhas foram desenhadas para o filme, além do uso de outros processos, como luz de fundo, sobreposição, um pouco de animação por computador e aerografia. O aerógrafo é um instrumento utilizado para elaborar pinturas e gravuras por meio da pulverização de uma fonte de ar comprimido, como compressores de ar ou latas de spray.
a mão de obra artística de A Pequena Sereia exigia que a Disney transferisse a maior parte da animação de bolhas subaquáticas do filme para a Pacific Rim Productions, uma empresa com sede na China com instalações de produção em Pequim. A produção ainda tentou usar a famosa câmera multiplano da Disney pela primeira vez em anos para as imagens de profundidade, mas a tentativa falhou porque a máquina supostamente estava em ruínas. Em vez disso, as tomadas multiplanos foram feitas em uma instalação externa de câmeras de animação. A Pequena Sereia foi o último longa-metragem da Disney no cânone a usar o tradicional método de animação de pintura à mão, bem como o último longa-metragem de animação tradicional da Disney, dirigido por Clements e Musker. O lançamento seguinte, após A Pequena Sereia, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, de 1990, usou um método digital para colorir e combinou desenhos digitalizados desenvolvidos pela Pixar com o software CAPS, que eliminaria a necessidade de celuloide, a câmera multiplano e muitos dos efeitos óticos usados pela última vez na animação de 1989. Também dirigido por Clements e Musker, Aladdin também usou coloração digital via CAPS. Um protótipo do CAPS foi usado de forma experimental em algumas cenas de A Pequena Sereia, e a penúltima cena do filme, onde o navio de casamento de Ariel e Eric navega até o horizonte, foi produzida usando o CAPS. Imagens geradas por computador foram usadas em determinados objetos de cena, como a criação de alguns dos navios naufragados na batalha final, uma escada atrás de uma foto de Ariel no castelo de Eric e uma carruagem em que os protagonistas estavam. Esses objetos foram animados usando modelos de wireframe 3D, que foram plotados como arte de linha para celuloide e pintados tradicionalmente. Sendo o primeiro filme do renascimento da Disney e o último a usar a técnica de xerografia usada desde 1961 em 101 Dálmatas, A Pequena Sereia é a animação que melhor representa a transição entre as duas eras do estúdio. Em 17 de novembro de 1989, a Disney lançou A Pequena Sereia, dando início a um período frutífero para a empresa e a divisão de animação, que retornou a Burbank em 1994 com um novo prédio próprio, onde os filmes de animação do estúdio são feitos até hoje. Durante o lançamento, o filme se tornou a animação de maior receita bruta desde a exibição inicial, arrecadando 233 milhões de dólares em bilheteria. A Pequena Sereia é considerado por muitos como o filme que trouxe a Broadway para os desenhos animados, um legado eterno de Menken e Ashman, que escreveram canções juntos para a Disney até a morte de Ashman em 1991. Diagnosticado com AIDS durante a produção do filme, o letrista continuou escrevendo canções para o estúdio até sua morte, 8 meses antes do lançamento de A Bela e a Fera. A Pequena Sereia ainda ganharia o Oscar de melhor trilha sonora original e melhor canção original por Under the Sea, um clássico imediato do estúdio. Focados em capitalizar com produção de música mainstream, incluindo canções para trilhas sonoras de filmes, a Disney fundou a gravadora Hollywood Records em 1º de janeiro de 1990, hoje conhecida como Walt Disney Records. Uma das canções mais proeminentes do filme, Part of Your World, quase foi cortada do filme, após, aparentemente, passar por um teste ruim com crianças, que ficaram frenéticas durante a cena. O caso fez com que Katzenberg sentisse que a música precisava ser cortada do filme, uma ideia rejeitada por Musker, Clements e Kane. Supervisor da sequência, Kane, insistiu que a canção deveria continuar no filme até que a animação estivesse em um estado mais finalizado. Durante uma segunda exibição teste, a cena foi mostrada colorida e mais desenvolvida, e agradou o grupo de crianças que assistiu, permitindo que o número musical continuasse no filme. Livres da iminente pressão da antiga glória da Disney, os animadores do estúdio foram capazes de definir o próprio estilo, e não apenas salvar a lendária divisão, mas também permitir que a Disney Animation se tornasse o rolo compressor internacional que conhecemos hoje. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!